Olá, eu sou a Thaís, sou doutoranda em Linguística pelo IEL da Unicamp, orientando da professora Suzy Lagazzi e faço parte do Grupo Fronteiras. É um prazer fazer parte desse simpósio e do evento como um todo. Em minhas pesquisas, eu me interesso pela relação sujeito e cidade e venho investindo nos processos de identificação do sujeito pé vermelho e a relação com a cidade. De um modo mais específico, a cidade de Londrina, que fica no norte do Paraná. Em minhas reflexões, tenho considerado diferentes materialidades significantes imbricadas. Na proposta desse simpósio, fui tomada sobretudo pela questão: como se materializa o batimento entre memória e esquecimento em intervenções urbanísticas que se marcam por construções, demolições, reformas, remanejamentos e deslocamentos? Em meus investimentos teórico-analíticos, eu tenho tomado o Museu Histórico da cidade de Londrina para pensar a questão da cidade, dos processos de identificação. E eu acabei voltando à pergunta que me atravessou, trabalhando na reformulação dela. Como se materializa o batimento entre memória e esquecimento no Museu Histórico de Londrina? Bem, eu adianto que nesse momento me interessa muito mais a possibilidade de instigar algumas perguntas a partir da descrição do material e das diferentes materialidades que o compõem. O museu é um lugar que preserva uma memória e é, na concepção que eu assumo frente às questões de linguagem, um instrumento de saber. A partir dele, sabe-se sobre a cidade. É um museu na cidade e da cidade. E aqui eu agradeço o colega Matheus Belo pela provocação. É possível acessar o museu por duas entradas. Pela rua Benjamin Constant, em que fica a entrada principal com acesso a um vasto gramado, bancos para se sentar e de onde é possível contemplar a imponência de uma construção antiga, com diferentes pedras e vitrais e um telhado que traz em si uma memória colonial muito forte em meio a construções comerciais. É possível acessá-lo também pela Avenida São Paulo, em que um portão mais discreto que à noite dificilmente se percebe, com um caminho em paver nos leva até um cenário bem caricato de um museu, um pedaço de trilho de trem e um trem restaurado para visitação. Um passado que se coloca no presente de um modo restaurado e museificado. E aqui eu agradeço a colega Janaína Sabino por verbalizar o incômodo dessa imagem. Ao buscar o nome museu do museu em ferramentas de pesquisa, a equivocidade da sua nomeação vem à tona. Na Wikipédia, a formulação Museu Histórico de Londrina é o que nomeia o resultado da busca, mas Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Vaz dá corpo à explicação do nome. Ressalto aqui que esse padre foi uma figura importante no processo de colonização da cidade e que ele fazia registros escritos sobre a cidade de Londrina. Em circulação cotidiana, a nomeação Museu Histórico de Londrina se sobrepõe, e ao perguntar por ele, a passantes e a comerciantes que ali trabalham, na região central, rapidamente tem-se a formulação gestual do dedo indicador, apontando para a região que é conhecida como Centro Histórico, e as formulações verbais. É aquela casa bem grande que fica em frente ao terminal. No site do museu, ao verificarmos a localização da construção, tem-se a informação, antes mesmo da indicação do endereço, de que ele fica na antiga estação ferroviária, que se marca também visualmente ao adentrarmos ao prédio pela entrada lateral, aquela da Avenida São Paulo, e ver ali o trem reformado e os trilhos dele. Em ambas as possibilidades de entrada do museu, há uma placa de identificação que o nomeia e o marca: Museu Histórico de Londrina. Imbricada a formulação verbal que dá nome à construção, há uma espécie de selo que o identifica como parte da Rota do Café, uma ação coletiva que visa disseminar a cultura do café paranaense e que busca conectar as pessoas do pé à xícara, como o site do grupo descreve. A memória do ciclo cafeeiro se materializa visualmente nos diferentes modos de formulação visual do café na placa, que se constituem em duas variações: o fruto vermelho, ainda no galho, e em grãos, que variam entre o vermelho e o marrom. Chamo a atenção também para o reflexo formulado em meu registro fotográfico. Há um prédio que se sobressai no vidro: história e memória, o novo e o antigo, o presente e o passado em movimento. O saguão de entrada nos dá duas possibilidades de vivência do museu. De um lado, um saguão reservado para exposições itinerárias, que contemplam diferentes manifestações artísticas, e de outro, um reservado para exposição permanente, meu interesse de pesquisa nesse momento,
e que tem um acervo muito rico sobre a cidade de Londrina, com registros fotográficos, jornais do período da fundação da cidade e objetos. Na parede branca que nos leva à exposição permanente, tem-se diferentes relógios antigos, cada um marcando horários diferentes, funcionando juntamente com um poema de Paulo Leminski que diz: relógio parado, o ouvido ouve o tic-tac do passado. Desse modo, as perguntas que faço aqui são: de que modo as diferentes materialidades se imbricam e significam esse passado? Como o passado e o presente se imbricam? A memória do café e a relação com a terra, que é vermelha, se materializa de diversas formas no acervo físico do museu, com a exposição de diferentes objetos utilizados no plantio e na extração do café, atividades fundamentais para o desenvolvimento econômico da cidade. Imagens de trabalhadores atuando no plantio e no cultivo do café e em relação com a terra e o grão, que no rural contribuíram fortemente para o desenvolvimento econômico urbano da cidade de Londrina. Um corpo fletido para o plantio e um corpo alçado para a colheita. Além disso, é vasto o acervo de imagens da cidade em pleno desenvolvimento com seus primeiros prédios. Coloco o museu como um guardador de memórias em que é possível se acessar com o corpo. Olhos, ouvidos, pernas, pés e por vezes até mãos, ainda que vestidas de luvas. Com os pés, caminham para a exploração do acervo do museu. Ainda que eles não estejam descalços, eles não deixam de ser tomados pelo vermelho, não o da terra, mas dos tons terrosos da cerâmica revitalizada. Marrom escuro, marrom avermelhado, amarelo e laranja terrosos materializam uma memória cafeeira em que grãos de diferentes tonalidades e tipos de café se imbricam ao vermelho da terra, tão forte para o plantio e cultivo do café e para o processo de identificação do pé vermelho. A escolha não intencional dos sapatos me parece uma boa resposta a diferentes perguntas que se colocavam para mim previamente no início da minha pesquisa. I don't know. Mas que caminhando pelo museu me fazem pensar em eu não sei ainda, porque o próprio caminhar pelo museu me faz redirecionar e reformular algumas questões. Os tons avermelhados se materializam em paredes e em outras possibilidades de fazer o chão da construção museu. Nesse espaço, que estão expostos alguns números do jornal Paraná Norte, o primeiro jornal da região, que era responsável pela divulgação e propaganda da cidade, ressaltando sobretudo as características férteis da terra vermelha. O vidro, nesse registro, divide o que está dentro e o que está fora do museu. O mesmo chão de cerâmica, composto por tons terrosos, se espalha pelas salas do museu. Nas exposições que ficam nas laterais, o chão é feito de madeira, também marcado pelo marrom avermelhado. As divisões se fazem por 2 arcos grandes. No pilar central, que sustenta os arcos que abrem a última sala da exposição permanente, diferentes materialidades imbricadas na imagem se saltam aos olhos. Corpo e o trabalho braçal ligado ao ciclo cafeeiro. São pernas e pés que sustentam o corpo, mantendo-o alçado, e braços e mãos que carregam as sacas do café, e constroem então uma cidade. Corpos que se sobrepõem à imagem de uma cidade em desenvolvimento e expansão, tomada também pelo fundo vermelho e que é significada pelo trabalho rural. E imbricados também a formulações verbais, que ressaltam o solo fecundo e generoso que garantiu à cidade de Londrina o título de capital mundial do café. Bem, as considerações que eu tenho nesse momento são essas, né? Espero que elas possam se abrir para perguntas, outras, em nosso simpósio presencialmente. Um abraço e até mais.